Salve, salve, rapaziada, você vai ter aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, rapaziada, é o vídeo 2 do tutorial aqui da ranqueada do Smash Legends, tá bom? Então, no episódio 1, a gente falou sobre os mapas aqui do domínio e como eles podem influenciar na escolha das suas lendas que você vai estar utilizando nas ranqueadas, tá? Então a gente entrou em cada detalhe, onde tem os pontos aqui de você pegar os itens, onde tem trampolim, quais lendas são melhores para poder utilizar em cada modo, em cada mapa aqui do game. Então tudo isso a gente explicou no episódio 1. Aqui no episódio 2 a gente vai entrar mais a fundo na questão das lendas e suas funções, tá? O que cada função faz, qual a função que você pode pegar ali para ter uma vantagem contra o time adversário. Então tudo isso a gente vai esclarecer aqui nesse vídeo, beleza? Então para isso a gente vai entender aqui parte por parte, principalmente aqui iniciando com a parte da categoria aqui das lendas, né? Vou colocar aqui, ó, apenas inicialmente, né, corpo a corpo, temos apenas aqui 6 classes, né, corpo a corpo, atirador, destruidor em área, assassinos, estrategista e guardião. Então vamos começar de cima para baixo. Então a classe corpo a corpo, eu vou estar colocando aqui dois benefícios de cada função, tá, mas algumas funções podem exercer outros atributos ou pode oferecer menos atributos, mas no geral aí todos têm dois atributos específicos para cada classe, beleza? Então aqui a classe corpo a corpo, rapaziada, a classe corpo a corpo, ela necessariamente você vai precisar atacar corpo a corpo com o próprio oponente. Então a própria classe ela já identifica se você vai atacar de longe ou de perto. Nesse caso aqui você vai atacar de perto, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você estiver enfrentando um oponente de ataque à distância, como por exemplo atiradores, você vai ter uma certa desvantagem. Isso não quer dizer muita coisa, tá? Não é porque você não consegue atacar o oponente com corpo a corpo que você necessariamente vai perder a partida, não tem nada a ver isso, tá? A gente só está colocando aqui alguns pontos de cada classe específica, e aí cabe a você entender e ver se faz sentido para você pegar uma determinada classe para jogar na ranqueada, tá bom? Então vamos lá, a classe corpo a corpo aqui tem atualmente 8 personagens, inclusive aqui o novo personagem Sol Badguy, né, Badguy, na verdade, que é uma nova lenda que chegou agora no Smash Legends, e temos outras 7 lendas aqui, tá? Cada um tem seus atributos únicos, cada um tem o seu efeito ali específico. Eu não vou entrar nessa questão de explicar cada lenda em si, até porque o vídeo iria ficar por mais de 1 hora, tá? Mas dessa classe aqui em específico, a gente tem algumas lendas que são bem interessantes. Duas delas, inclusive, você consegue causar stun, que é a Rapunzel. Você consegue utilizar a sua primeira skill, que ela causa um stun. O nome da skill é Punição Implacável, então consegue atordoar os adversários em 1.2 segundos, tá? Então a Rapunzel é uma personagem corpo a corpo que traz stun para o time, e a outra personagem é a Parfight. Ela também tem uma habilidade que também causa stun no adversário, tá? Cadê aqui? Transforma em gelo, na verdade, né? É mais ou menos um stun, tá? Transforma em gelo é praticamente um stun. Então ela também consegue, através da sua skill, causar aí uma paralisia no oponente, tá? Vai ter outras lendas que o ataque deles são um pouco mais longos, como por exemplo a própria Molly, ela tem um ataque um pouco mais longo. Então a habilidade dela ela não causa stun, mas ela consegue atacar de uma distância muito grande. Olha, por exemplo, a grande maioria dos personagens você vai ter que atacar dessa linha aqui, ó. Você vai ter que chegar perto para poder atacar. Já a Molly, você só ativa a habilidade e ela vai numa distância muito alta. Então ela consegue chegar no oponente com muita facilidade. Não só isso, como também ter um antiaéreo, como por exemplo algumas lendas, eles tendem a ficar muito no ar, como por exemplo o Gato Mestre, o Kurenai, a Nui, a Rainha Bruxa. Então vários personagens eles tendem a ficar no ar. Então a Molly é uma ótima counter, porque ela pode utilizar a habilidade aérea para tirar o oponente, né, do modo aéreo, ou até mesmo jogar ainda para mais longe, já que quando você utiliza o primeiro combo, o oponente tende a pular assim que você faz o combo. Como por exemplo, aqui vou ver se vai aplicar no bot, né? Mas geralmente nos personagens, olha só, a gente faz isso e quando ele pula, a gente faz isso aqui novamente, tá? Tem alguns bots aqui que eles não pulam, então a gente não consegue exemplificar com perfeição, mas vai ter lendas aí, a grande maioria eles vão pular, aí você faz esse combo aqui que joga o oponente para ainda mais longe, tá? Então, tem outra personagem aqui
que é o Kong, que ele também tem um ataque que ele faz com que você vá para mais longe, como por exemplo aqui o ataque, todos eles, ó, ela ataca bem de perto, né? Você não consegue atacar daqui. Então a habilidade terrestre dele também é uma habilidade de perto, você não consegue ativar muito longe, você tem que ficar próximo ao oponente aqui para poder atacar. Mas a habilidade aérea dele é um pouco diferente, ela pega uma distância um pouco maior, como por exemplo aqui, ó, cerca de 3 a 4 quadrados. Então você pode vir do modo aéreo, desviar de alguns ataques terrestres do oponente e descer com a habilidade também. É uma habilidade um pouco à distância. Mas ainda assim, você consegue ser parado aqui nessas skills, tanto a da Molly quanto a do Kong, porque você não tem super armadura, que inclusive eu vou estar entrando nessa questão de super armadura no terceiro vídeo, tá bom? Então basicamente a classe corpo a corpo, ela tende a ser uma classe muito forte, ela é uma classe que tem bastante dano, né? E esse dano muitas vezes pode acabar com o jogo, né? E é uma classe que ataca de perto e tem muito dano, tá? Esses são os dois atributos. Como eu falei, em determinadas lendas você vai ter um outro atributo, como por exemplo a Parfite e a Rapunzel, eles causam stun. Então eles vão ter 3 atributos: um ataque corpo a corpo, que ataca de perto, um ataque ali que tem muito dano e um ataque de congelamento ou stun. Então eles têm 3 atributos, tá? Mas não são todos, né? No geral, corpo a corpo, ataca de perto e tem bastante dano, tá bom? Então vamos aqui para a próxima classe, rapaziada, que é a classe aqui dos atiradores, tá? Atiradores atualmente aqui tem 7 personagens, tá? Todos eles aqui têm um dano extremamente alto. Então a classe dos atiradores, ele tem um dano extremamente alto e um dano longo, tá? Esses são os dois atributos. E aí vai ter personagens aqui como, por exemplo, o Hamelin, que, entre aspas, né, ele vai causar ali um stun. Na verdade não é stun, tá? Mas eu não sei uma outra palavra para exemplificar, mas de qualquer forma ele puxa o adversário, olha só. E o adversário, durante esse período, né, que ele puxa e ataca, o adversário não pode fazer nada, não pode utilizar skill, não pode utilizar ultimate, ele não pode fazer nada. Então o Hamelin, ele tem esse ataque à distância, né, que ele dá meio que, entre aspas, um stun, mas tem outros personagens como a própria Gancho aqui, que ele tem um ataque parecido com o Hamelin, só que ao invés de puxar, ele já causa o dano à distância, olha só. Ele já causa um dano extremamente alto à distância, tá? O ataque normal, um ataque até que curto, né? Já a habilidade ela consegue pegar uma distância maior, e se você tiver ultimate, a distância vai ser ainda maior. Na verdade é o dano que vai ser maior, né? Você consegue causar muito mais dano com a ultimate, tá? Então a classe atirador, basicamente ela vai ter muito dano, e ela vai ter ali um dano à distância, com exceção apenas do Cordélio, que ele não tem um dano à distância. O dano do Cordélio talvez seja um dos maiores danos aqui do game, mas o dano dele é muito curto, olha só. O ataque dele, ó, é muito curto, tá? E quanto mais longe você tiver, menos dano você vai causar no oponente. Como por exemplo aqui, vou deixar aqui zerar as skills, olha só, um ataque, ó, ele vai causar 276 de dano. É praticamente nada. Agora se você atacar de perto, esse ataque de 200 vai passar para 1800, olha só o quão forte é. E o combo dele é bem simples, você utiliza a habilidade e pula e utiliza a skill, causando 2360 de dano, um dano extremamente alto. Se você tiver ali com um raio implacável, o dano vai ser ainda maior, tá? Então das classes atiradores, o Cordélio é o único personagem que ele ataca de perto, tá? Então isso você também tem que levar em consideração quando for escolher o Cordélio para jogar suas partidas, tá? Então basicamente é isso, tá? Vai ter personagens aqui que ele vai ter reset de ultimate, como por exemplo a Gumi e a Madame Letusse, eles têm reset de ultimate, tá? E é bem fácil ter o reset de ultimate. A Gumi você precisa atacar, não tem muito segredo. Quando você tiver a ultimate, olha só, você vai causando alguns ataques. Quando você tiver ultimate, vou pegar aqui. Quando você tiver ultimate, quando você atacar o oponente, ele vai ficar com essas marcações. Se você utilizar a ultimate nesse personagem, vai causar ainda mais dano e a sua ultimate ela vai ser resetada. Olha só, vou causar um ataque, certo? Esse ataque pode ser até 3 hits. E aí, quando você utiliza a ultimate, olha só, causa bastante dano no oponente e reseta a sua ultimate. Se você utilizar a ultimate em um oponente que não está marcado, sua ultimate não vai resetar e você vai causar apenas um pequeno dano. E aí você vai ter que estacar novamente a sua ultimate, tá? Então, a Gumi é uma personagem que tem reset de ultimate e a Madame Letusse também tem reset de ultimate com muita facilidade, já que para você utilizar a ultimate dela, você só precisa utilizar uma única skill, tá? Se você atacar de perto, você vai ter ali os stacks necessários para utilizar a ultimate. E aí, como eu falei, você utiliza a ultimate, já pode, ó, utilizar novamente uma outra ultimate aqui, ó, a qualquer momento, tá?
é uma ultimate extremamente forte, porque você só precisa acertar um único golpe para ter ultimate novamente. Então aqui você pode destacar a ultimate infinitamente, né? Contanto que você acerta ali o oponente de perto para ter esse... Olha só o tanto de dano que ela tá causando aqui. 14.600, né, em vários bots. Então, assim, você precisa atacar de perto, tá? Novamente, assim como o Cordélia, se você atacar de longe, o ataque vai ser muito fraco, não vai trazer quase nada de dano, e o seu stack vai ser apenas 1, né? Ela causa ali 5... Ela joga 5, vamos dizer assim, adagas, né? E cada uma que acerta vai aumentar um stack aqui da sua ultimate. Quando completar os 5 stacks, você já pode utilizar a ultimate. E aí, quando a ultimate pega no oponente, ele fica paralisado e aí é o momento crucial para você estacar novamente a sua ultimate. Então você consegue fazer isso de maneira infinita, tranquilamente com a Madame Letus, né? Então, a Gumi e a Madame Letus são duas personagens que têm reset de ultimate na classe Atirador. Então, Atirador, ele vai muito bem contra personagens de corpo a corpo, como por exemplo, que a gente acabou de ver, os personagens de corpo a corpo, Peter, a... já esqueci o nome, o Peter, a Rapunzel, a Molly, o Sol, o Kong, a Duke Cisne, e então a Gepeta também. Então personagens de atirador, eles vão muito bem com personagens corpo a corpo, mas vai ainda mais além com personagens de tipo tanque, que são personagens geralmente que você ataca de perto, e aí você não consegue ter uma eficiência contra atiradores. E aí sim, você escolher uma classe atirador e vai ir muito bem para o seu time, né? Já que você vai conseguir causar um dano extremamente alto e o dano também à distância é excelente aqui para a classe atiradores, beleza? Agora vamos para a... Eita, a dicção tá terrível. Vamos agora para a classe, rapaziada, do Destruidor em área, tá? Destruidor em área, basicamente, ele tem um dano em área e é um dano, praticamente todas as suas skills, ele vão ter um dano em área, seja um dano em área em forma de leque, seja um dano em área em forma de linha, ou seja um dano em área em forma de círculo, tá? Então, basicamente, tem bastante dano em área. Temos aqui o próprio Victor, que é um dos personagens que causa bastante dano, porque ele utiliza a sua skill, olha só o range, né? Se você acertar o ataque, toda essa área aqui ó, vai causar um dano extremamente absurdo. E aí você consegue combar com várias bombinhas aqui, para você ter um dano ainda maior, tá? Então, geralmente, lendas destruidores em área, ele tem um dano em área, como o próprio nome já diz. E aí, no caso aqui da skill da Aoi, o dano dela é em linha reta, como vocês podem ver, né? O dano dela, ela pega aqui na linha reta e joga uma pedra também em linha reta. Já o ultimate, se acertar o oponente, olha só, se a gente acertar o ultimate com o oponente, quando ela cair, ela vai abrir essa explosão de dano, causando bastante dano a quem tiver ao redor. Então é um dano muito bom em área também. Se não pegar em ninguém, ela vai causar apenas um pequeno dano aqui, ó, tá? Mas se pegar em alguém, esse dano aqui, quando ela desce, tá? O dano vai ser bem maior, olha só. Pegou aqui, ó, aí vai expandir essa área, causando um dano ainda maior. Então, praticamente todos os personagens aqui de destruição em área, eles vão ter, olha só, no caso do proc, o dano dele é em linha reta, no caso aqui da skill, o combo dele é em linha reta. E a ultimate, se você ativar, ele vai criar uma área e ele vai puxar todo mundo ao redor e depois vai jogar todo mundo para longe. Então isso aqui é muito bom para quando tiver todo mundo junto, você puxa todo mundo aqui, ó. Quando puxar, você joga todo mundo para longe com a ultimate dele. Então praticamente todos os personagens, eles vão ter esse dano em área, seja na sua skill ou seja na sua habilidade de ultimate. No caso aqui do Jack-O, a ultimate dele é em área, no caso aqui, ó, é essa ultimate aqui em área, também carrega muito rápido, praticamente uma ultimate e um ataque básico, você já carrega sua ultimate novamente, olha só, um ultimate e um ataque básico, você já carrega novamente sua ultimate para poder utilizar quando você quiser, com muita facilidade. Então, o Jack-O se torna muito quebrado por conta disso, que você consegue utilizar ali a sua skill, né, a sua ultimate com muita facilidade aqui na partida, tá? E por fim, mas não menos importante, temos também aqui o Ravi, e ele também tem o seu dano em área, né? Na sua skill, ele consegue puxar tanto em linha reta, com essa skill aqui, ó, consegue puxar tanto em linha reta, quanto também em um formato de leque, se você utilizar a habilidade suprema dele, que ele vai expandir a área na qual ele puxa ali a habilidade. Olha só, ele vai expandir, então vai ser praticamente um leque, né? Não vai ser exatamente ali somente na linha reta. Então mesmo que o oponente não esteja ligado, né, a você, bem próximo ali, você consegue puxar da mesma forma, olha só. Ele consegue puxar ali de 3 áreas diferentes o oponente. Então é bem fácil também de você puxar o oponente dessa forma. E a sua ultimate também, como ele é um destruidor em área,
ele vai conseguir utilizar a ultimate, olha só, uma área bem grande que praticamente pega todo o domínio, tá? Então se você pular e chegar aqui no pessoal, olha só, o dano é extremamente alto, vai pegar todas as lendas, causando um dano extremamente absurdo, tá? E aqui, por fim, mas não menos importante, o Pinóquio, ele também é um dano em área bem interessante, principalmente quando ele tá com a sua ultimate, olha só. Você consegue causar um dano em área em formato de leque, aliás, em formato de em linha reta, certo? Tanto aqui quanto na habilidade. Então você pode meio que com a habilidade. E a habilidade também vai ser em linha reta. Na sua ultimate você paralisa, né? Carrega aqui, ó. E utiliza um tapão que esse tapa vai pegar muito longe. Olha só o dano aqui, ó. A distância que esse tapa pega, né? Ele tapa pega muito longo. Um dano extremamente alto também. E consegue atrapalhar geral com esses ataques aqui do Pinóquio, né? Então, praticamente o Pinóquio, ele tem um dano extremamente somente em linha reta, né? Focado em linha reta. Então, você precisa se alinhar ali praticamente para utilizar todos os seus ataques. Então, basicamente, o Destruidor em área, ele tem facilidade, né, em atingir diversas lendas ao mesmo tempo, por suas habilidades serem dano em área, e ele consegue também ter um bastante controle, digamos assim, né, diga-se de passagem, já que as suas skills, faltou a Nui, né? Já que as suas skills, eles causam dano em área. Por exemplo, aqui a Nui, ela deixa uma trapzinha, então quem passar aqui, ó, ele vai receber dano, tá? Qualquer pessoa que passar ali vai receber dano, e o dano serve tanto para quem tá aqui no chão terrestre, quanto também para quem está pulando, tá? Então é uma ótima antiaérea também essa personagem, já que você consegue causar um dano quando o oponente está no ar também. Então é bem interessante a Nui. E a sua ultimate, ela consegue causar um dano em área aqui, ó, em linha reta, causando feixes de luz, e que quando pega no oponente causa um dano extremamente alto também. Então, recapitulando aqui, destruidores em área causam dano em área e tem um alto poder ali de pegar diversos heróis ao mesmo tempo, tá bom? Agora vamos para a próxima classe, a classe dos assassinos. O próprio nome já diz, essa classe aqui é uma classe que precisa focar, né? Ela tende a focar apenas um único herói, mas não quer dizer que você não consiga pegar diversos heróis ao mesmo tempo, tá? Mas eles são focados em puxar apenas um único herói. Então todas essas lendas aqui, ó, eles tendem a focar um único objetivo, que é geralmente tirar o causador de dano do time adversário. Na grande maioria das vezes, o causador de dano é o atirador, o mago ou o destruidor em área. Como por exemplo a Nui, ela tem um alto dano, e se você deixar ela parada ali fazer o que ela quiser, ela vai acabar com a partida facilmente. Então, os assassinos eles entram para, de fato, eliminar algum causador de dano. Então, praticamente os assassinos têm um alto poder de dano, principalmente dano único, né, numa única lenda, mas há a possibilidade de você atacar dois ou mais adversários ao mesmo tempo, tá? Mas eles são focados em perseguir, tá? Então, primeiro ponto aí, eles são focados em perseguir. Ele tem um alto dano, tá? E na grande maioria das vezes eles conseguem ser difícil de pegar praticamente, tá? Porque cada um aqui tem a sua funcionalidade. Por exemplo, o Ali e a Chapeuzinho, ele tem habilidades que eles ficam invisíveis. É exatamente isso. Então fica um pouco difícil de saber onde é que eles estão quando eles estão invisíveis. Então ele pode pegar o oponente de surpresa, porque você está ali atacando com um atirador, do nada você vê ali um oponente te atacando por trás, e lá ele, ou um oponente pegando você desprevenido. Então, esses dois personagens aqui são muito bons para perseguir, tanto o Ali quanto a Chapeuzinho. O Kurenai também é um ótimo personagem para perseguir, só que ele não tem essa invisibilidade como esses dois outros personagens, mas não quer dizer que ele não seja bom, tá? O Kurenai ele é muito bom para perseguir atiradores, ele fica muito tempo também durante o ar, né, atacando os oponentes, e o que faz com que ele tenha uma boa versatilidade, já que a grande maioria dos personagens, eles atacam aqui de frente, né? Aí quando você levanta o oponente com a sua skill, começa a atacar o oponente, dificilmente alguém vai conseguir te parar, mas não quer dizer que não consigam, tá? Por exemplo, a própria Nui, se ela jogar a trapzinha aqui embaixo, você não vai conseguir concluir o combo, porque a trapzinha da Nui, a habilidade dela, vai conseguir te atrapalhar. Então você não vai ter tanta eficiência se tiver a Nui no time adversário. Tanto o Kurenai quanto também o Gato Mestre, ele tem essa função de atacar no modo aéreo. Então isso aqui é muito interessante, olha só. O próprio Gato Mestre, ele consegue atacar de modo aéreo,
facilitando ali com que você consiga concluir um bom dano no adversário que você está perseguindo, tá? A Uchi também da mesma forma, ela consegue combar no modo aéreo, é bem interessante. Então você pode utilizar a habilidade e conseguir combar com um ataque aéreo tranquilamente. É uma ótima personagem também para meio que tirar o foco do oponente de você, já que você praticamente vai utilizar os ataques aéreos e ficando meio que invulnerável, né? De uma forma que você não consiga ser atacado com tanta facilidade. Então o Javier, o Javier também é a mesma coisa, ele também tem essa possibilidade, então você pode utilizar o combo dele, jogando o oponente para longe, voltando aqui com a habilidade e atacando também no modo aéreo, que também é possível ali atrapalhar diversos personagens. Então esses personagens ele atacam no modo aéreo, ficando um pouco mais difícil de serem atrapalhados no modo do seu combo, tá? Mas tem outros personagens, como por exemplo o próprio Neve, que ele tem um alto poder destrutivo de habilidade, então ele não vai precisar de ultimate, ele não vai precisar fazer combo para causar um bom dano. Olha só, com uma única habilidade, ele já causa aqui 1.700 de dano, e essa habilidade carrega aí a cada 5 segundos, né? Então você pode utilizar a habilidade quantas vezes você quiser ali durante a partida com muita facilidade. E detalhe, quando você elimina um oponente com a habilidade, essa mesma habilidade ela reseta. Olha só, vou utilizar aqui a habilidade, olha só. Utilizei a habilidade, quando for eliminado o oponente, a habilidade reseta, e você pode utilizar o combo novamente em um outro oponente. Então é muito bom ter um alto poder de dano. E o Neve, ele não só por conta do dano, mas também pela questão de conseguir pegar diversos adversários ao mesmo tempo. Olha só, se a gente passar aqui, ó, no oponente, ele vai até lá atrás. Olha só, tá vendo, ó? É muito dano causado aqui com uma única skill. 3.300 de dano é muito dano, rapaziada. E lembrando, tá? Por exemplo, a distância dessa skill, olha só, é cerca de... Deixa eu ver aqui se eu consigo ativar pra frente. Ele não quer ativar pra frente, né? Vou ver isso aqui. Deixa eu pegar aqui distância. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver entre 4 e 5 quadrados aqui, né? 1 quadrado, 3 quadrados de distância, vamos ver. Pegou o ataque e ele vai até mais 3 quadrados de distância à frente, né? Ou seja, esses 3 quadrados de distância à frente, se tiver algum oponente, ele vai continuar causando dano, olha só. Se a gente vir aqui, ó, ele vai continuar agressivando, tá vendo? Então ele pode ir ali a 6 quadrados de distância praticamente. Vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não sei se vai pegar tudo isso, acredito que não, mas vamos tentar aqui. Ah, não foi pro lado errado, mas é bem difícil poder sincronizar aqui, ó, tudo certinho, mas ele vai até 6 quadrados aí de distância praticamente, né? Então ele consegue pegar aí diversas lendas ao mesmo tempo, causando um dano extremamente brutal. Então, basicamente, os assassinos eles são focados em focar um único adversário, com foco principalmente em eliminar o causador de dano do time adversário, o principal dano ou principal personagem que pode stunar, pode atrapalhar ali a jogabilidade da sua equipe, tá? E dentre esses personagens tem aqui apenas, deixa eu conferir, tem apenas 2 personagens que ele consegue ter um dano a longa distância, tá? Por exemplo, aqui assassinos ele tende também a atacar de perto, como vocês viram aí, a gente só ataca de perto com esses personagens, né? Mas vai ter alguns outros personagens, olha só, esse aqui ataca de perto, então você consegue atacar com o Lobato mais de perto, você não consegue atacar de muito longe, então se tiver um atirador você vai tomar bastante dano tentando chegar no atirador. Mas tem personagens que ele consegue atacar de longe, como por exemplo a Chapeuzinho, Ali e o Neve, tá? Esses 3 personagens, e o Javier também, esses 4 personagens ele consegue atacar de longe, tá? Todos eles com as suas habilidades. A gente já viu a do Neve, a da Chapéu ela vai dar uma tesourada, então ela consegue meio que atacar um pouco a distância. Mas se você conseguir atacar e o oponente estiver atacando você, como por exemplo um atirador, estiver te atacando, você não vai conseguir concluir esse ataque. E aí você tem que utilizar a furtividade dela para ficar invisível e poder atacar o oponente desprevenido, tá? Mas ainda assim é uma boa personagem. O Ali e o Javier é um pouco diferente, já que eles utilizam as suas adagas e as suas facas para poder chegar no oponente. Por exemplo, aqui o Ali, ele também ataca de perto, mas com a sua habilidade, ele consegue ir para longe, atingir o adversário e aí sim conseguir atacar com mais facilidade. Então, um oponente, caso você esteja focando um atirador ou um oponente que não seja tão fácil de você conseguir alcançar, você pode utilizar o Ali ou o Javier, já que você só precisa acertar a sua skill para poder atacar o oponente. Então é muito fácil você chegar no oponente dessa forma com esses 2 personagens. Já a Chapéu e o Neve, você não precisa
Você tem que ter um pouco mais de cuidado, já que você não pode atacar de frente do oponente. Porque se você atacar de frente, tanto a skill da Chapeuzinho quanto a do Neve, elas podem ser paradas pelos ataques ali a longa distância, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Já o Ravé e o Ali não, você só utilizar a skill. Se a skill pegou, você pode voltar para a skill lá para poder atacar, continuar o seu combo tranquilamente, tá bom? Agora vamos para a próxima classe, rapaziada, classe estrategista. Basicamente a classe estrategista, ela tem uma função específica, tá? Então basicamente ela serve para tirar o oponente com muita facilidade ou causar algum tipo ali de problema para sua equipe, tá? Então basicamente tem dois curadores aqui, que é a Gold e a Octavia. Então ela é uma classe estrategista para causar cura para o seu time, né, para o time aliado. Isso faz com que você demore mais para eliminar os adversários, fazendo com que o oponente permaneça mais tempo ali com o domínio durante a partida. Então a Gold e a Octavia são dois personagens que ao atacar, ao utilizar suas skills, elas curam bastante, tá? A Gold ela pode curar tanto na habilidade quanto na ultimate, já a Octavia ela cura somente na ultimate, tá? Mas não quer dizer que a habilidade dela seja ruim, já que a habilidade dela consegue empurrar os oponentes para fora do domínio, tá? Vai ter estrategista também que vai causar algum buff para o seu time, como por exemplo aqui a gente já falou da Gold e Octavia, mas também tem personagens que vai conseguir trazer mais, como é que eu posso dizer, mais vantagem para o seu time, como por exemplo o Brick. O Brick, ele coloca uma parede no meio, e essa parede, quem encostar na parede vai receber dano e vai voltar, e vai recuar. Você não vai conseguir avançar com essas paredes do Brick. Então ele é um bom personagem para colocar essas paredes no domínio, para dificultar o acesso dos oponentes a concluírem combos, como por exemplo o próprio Neve, ele não consegue atravessar essa habilidade. Se ele utilizar a skill aqui, ele vai tomar o dano e vai voltar. Então é muito bom quando você está jogando contra muitos assassinos, você utilizar um break para poder dificultar com que o oponente chegue no domínio, com que o oponente consiga ali executar os seus combos. Como também temos a própria Loren Vex, que diferente do Brick, ela vai trazer a ultimate dela, ela traz um Vex, né, que é um bichinho aqui, que ele vai atacar os oponentes que estiverem perto. Então eles vão atacar ali, ó, e vão receber dano e vão recuar, como vocês podem ver, ó, eles conseguem recuar ali. Então ela consegue causar bastante dano atrapalhando os adversários. E até que tem uma vida bacaninha, né, desse personagem, é bem interessante. E detalhe, o Vex, ele funciona como se fosse um outro personagem, uma outra lenda do seu time. O que isso quer dizer, Zé Bedega? Quer dizer basicamente que se você e todo mundo do domínio da sua equipe sair e ficar o Vex, o time adversário não vai conseguir capturar o domínio por conta do Vex. Ou seja, eles precisam eliminar também o Vex. Da mesma forma, se tiver apenas o Vex aqui, ele consegue capturar o domínio tranquilamente. Então o Vex ele funciona ali como uma quarta lenda para o seu time, tá? Então em muitos casos pode servir bastante, já que o oponente não pode chegar aqui com muita facilidade para fazer os combos, já que o Vex ele consegue atrapalhar bastante os oponentes, beleza? E também tem mais um oponente aqui, um oponente não, né? Tem mais duas lendas aqui, ó. A Alice, ela vai causar um dano em área e causa muito stun, tá? A Alice é o personagem que mais tem stun aqui no time. Então ela consegue causar duas bombas aqui de stun facilmente no oponente. A ultimate dela também é uma ultimate muito grande, né? Que consegue juntar todo mundo num único ponto. Então isso aqui é excelente para utilizar junto com o Neve, por exemplo. O Neve era só passar aqui a skill, que ele pegaria todo mundo junto, causando dano muito alto. O Ravi, qualquer personagem com dano em área, seria muito eficiente aqui com a ultimate da Alice, beleza? E também temos a Rainha Bruxa, que ela, ao invés de causar um buff, ela vai causar um debuff no seu time adversário, tá? Porque a ultimate dela, ela congela todo mundo aqui em sapos, tá? E esses sapos você não consegue atacar, você não consegue fugir. A única coisa que você tem a fazer é só se movimentar e pular. E aí, durante esse período, o seu time pode atacar esses sapos aqui e pode causar um dano ainda mais alto e fazer com que sua equipe ganhe a partida com muita facilidade, já com esse debuff aqui da Rainha Bruxa na sua ultimate, beleza? Tem o debuff também que é da Briar na sua ultimate, faz com que os seus adversários ataquem eles mesmos, tá? Então vai ter um fogo amigo aí com a habilidade aqui da Briar. Então a habilidade que pegar aqui, ó, os oponentes eles podem se atacar também. Então meio que você vai ter, entre aspas, ali no seu time, vantagem, já que algumas skills são dano em área, como por exemplo, destruidores em área tem dano em área, e se você infectar algum dos seus adversários com essa skill, esse adversário que está infectado pode atacar tanto o seu time quanto o time dele mesmo. Então vai ser meio que um fogo amigo bem interessante para o seu time, principalmente
principalmente se tiver dano em área, como por exemplo o Ravi, como por exemplo a Aoi, como por exemplo ali, qualquer personagem com dano em área vai ser muito bom utilizar a Briar, tá bom? Que vai ser muito bom para o seu time causar um debuff no time adversário. Beleza? E temos aqui a Nasha, que é a personagem que mais joga o oponente para fora. Então ela é uma personagem extremamente forte, que você pode utilizar a habilidade. E toda vez que você atacar, você joga o oponente para longe, pode atacar novamente aqui o oponente para fazer com que ele fique cada vez mais longe do domínio. Então você pode sempre atacar aqui os oponentes com uma certa facilidade. Você, enquanto estiver utilizando esse ataque e acertando um oponente, você vai continuar no modo aéreo. Então você consegue ali atacar várias vezes ali, mesmo com uma única skill. E aí quando você erra o seu ataque, ou o oponente desvia, você reseta o seu ataque, né? Você não consegue mais atacar. Aí você tem que esperar um tempo. Por exemplo, aqui, ó, se eu atacar de forma errada, olha só, vai ter 6 segundos para poder utilizar a ultimate novamente, né? Caso é a skill. E a ultimate você joga o oponente ali, ó, joga umas faíscas para tirar o oponente do domínio também, tá? Então são todas as skills aqui voltadas para tirar o pessoal do domínio, para quebrar combos dos adversários. Então é uma ótima lenda para tirar os adversários do domínio, beleza? Então vamos aqui para a última classe, que é a classe agora do Guardião. Como o próprio nome já diz, Guardião, eles tendem a tancar muito dano, tá? Ah, nem expliquei, né? A questão aqui dos estrategista. A classe estrategista, ela causa algum tipo de buff ou debuff no time adversário, tá? Pode servir tanto buff ou debuff. Como eu já falei, buff vai causar aqui a Gold e a Octavia, trazendo cura para o seu oponente. Debuff vai ser a Rainha Bruxa e a Briar, causando algum tipo de feitiço ali para prejudicar os seus adversários. E também vocês podem criar vantagem com Brick, colocando a parede para impedir os adversários a chegarem perto, ou a Loren Vex colocando ali mais um, entre aspas, lenda para jogar junto com o seu time, beleza? Então, basicamente, a classe estrategista é uma classe que vai prejudicar de alguma forma o time adversário, seja colocando mais vantagem, seja colocando buff para o seu time, ou seja colocando debuff para o time adversário, ou atrapalhando eles de alguma forma. Então, basicamente, a estrategista, elas tendem a atrapalhar o máximo possível as lendas adversárias. É uma lenda aí que eles conseguem atacar até que de uma forma razoável, né? A grande maioria dos seus ataques são a curta distância, mas os buffs e debuffs dessa classe aqui são muito boas para meio que dificultar o acesso das lendas para o domínio, tá? E a classe Guardião é uma classe que tem bastante vida e tende a tancar bastante ali o domínio, tá? Então todas essas classes, ela tende a fixar o ponto ali no domínio, elas tendem a permanecer no domínio. Então basicamente a classe Guardião é uma classe que tem uma alta vida e elas conseguem permanecer no domínio, tá? Cada lenda aqui tem a sua função. Don Quixote e o Kaiser, eles são especificamente para você permanecer no domínio, já que suas habilidades, elas causam ali, por exemplo, o Don Quixote, se quem atacar o Don Quixote aqui nesse momento, ele consegue causar um dano em área, tá? Então, ele é muito bom, por exemplo, olha só, se a gente utilizar a habilidade, se ele causar um dano, a gente vai causar um raio de choque, e esse raio de choque vai expandir ali de uma pequena área, vai causar dano e tirar o pessoal do domínio, jogar o pessoal para longe, tá? É muito interessante. Então, esse ataque aqui, ele fica com super armadura, que eu vou explicar no próximo vídeo, essa questão de super armadura. E o Kaiser também, da mesma forma, eles permanecem muito tempo no domínio, já que com a sua ultimate, o Kaiser ele não é cancelado através ali de ataques ou ultimates, a menos que seja um ataque ali que cause stun. Então com a sua habilidade, olha só, a gente pode atacar, ó, tranquilamente o oponente, mesmo que a gente receba dano, a gente pode também atacar da mesma forma. Então ele meio que serve ali de alguma forma de contra-ataque. Olha só, vou atacar para esse lado aqui, ó, e o Kaiser ele continua atacando a gente não perde, não sai do lugar. Então é uma lenda extremamente forte por conta disso, tá bom? Também temos uma outra lenda que é a própria Timo. A ultimate dela também é muito útil para fixar o seu ponto ali, ó, o pessoal no seu domínio. Então ela pode fazer isso aqui, ó, para tirar todo mundo do domínio, né, com muita facilidade. Então ela permanece no domínio, mantém o controle ali de área e tira todo mundo do domínio com essas bolas aqui que são extremamente fortes, tem bastante dano e joga os oponentes para muito longe, tá bom? E temos as outras lendas que também fazem esse mesmo papel, só que de algumas formas diferentes. Por exemplo, aqui
A própria Marina, ela consegue pular de 2 a 3 vezes, tirando o pessoal do domínio. Ela também pode recuperar a própria vida. Mas o fato dela pular aqui 3 vezes, tirando o pessoal do domínio, é muito bom, muito útil mesmo, jogando todo mundo para longe e permanecendo no domínio ali para a sua equipe voltar. Assim que for eliminada, ela consegue manter ali um bom tempo ali segurando o domínio. O Draco, ele funciona da mesma forma, só que a grande vantagem dele é a ultimate, que se você atingir o adversário, a sua ultimate recarrega. Olha só, se a gente atingir uma lenda só, deixa eu vir pra cá, se a gente não atingir nenhuma lenda, ok, a ultimate fica aqui, ó, normal, zerada. Agora, se a gente atingir uma lenda, olha só, a ultimate ela carrega 50%, ou seja, você só precisa acertar a sua ultimate em 2 adversários para você ter a ultimate carregada novamente, olha só. 2 aqui já é o suficiente, você pode causar uns ataques para ter a outra ultimate, mas se você atacar 3, já é o ideal, tá? Atacando 3 daqui, ó, adversários ao mesmo tempo, você já tem a ultimate para utilizar novamente. Então você pode utilizar uma ultimate, pode utilizar outra ultimate, causando muito dano, permanecendo no domínio, jogando todo mundo para fora do domínio com muita facilidade, beleza? Também temos aqui a Cindy, ela é uma lenda que tem bastante vida também. A ultimate, ela é em área, tirando o pessoal do domínio, tá? Ela também pode recuperar a vida com a sua ultimate facilmente, é bem interessante. E o combo dela de ataques joga um oponente para muito longe, como por exemplo, olha só. Geralmente quando você ataca uma lenda, né, você joga ali para um certo período. Olha só, o ataque dela jogou ela para 1, 2, 3, 4, 5 quadrados de distância, somente o ataque básico dela. Se você utilizar o combo, olha só, vamos contar. Vou utilizar aqui o combo, olha só. Ataque. Olha só a distância que o oponente foi. A distância é extremamente longa. Eu acho que o oponente passou ali mais de 10 quadrados, né? Vou ver se eu consigo atacar aqui. Não conseguimos atacar. Atacamos com a bombinha ali, vamos lá. Olha só a distância que a gente joga o oponente para longe. Olha só de onde ele veio parar. Veio parar aqui, olha só. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadrados ali. Ah, não, porque não foi exatamente do centro, né? Esqueci. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar exatamente do centro. Vamos ver se a gente consegue atacar. Vamos lá, vou ver se eu consigo atacar, hein? Calma aí. Tem que ser um ataque bem certinho pra gente poder contar, né? A gente não conseguiu fazer o ataque certinho. Tem que ser linha reta. Vamos ver aqui mais uma vez. Ataque, ataque básico e habilidade. Olha só quantos quadrados, rapaziada. Ele tá aqui. A gente passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados de distância. Então, para vocês verem aí que é muito boa também. É uma ótima personagem para empurrar os adversários para longe do domínio. A Maia, rapaziada, é uma personagem aqui que tem bastante stun. Ela é muito boa para poder counterar. Então, quando ela carrega aqui, ela ganha velocidade de movimento. E se você utilizar a habilidade, você causa stun no oponente, facilitando com que tanto você conclua o combo dando 2 ataques básicos, desse jeito aqui, ou seu próprio adversário, né? Aliás, o seu próprio aliado pode combar da mesma forma. Então, seu oponente pode combar, o Neve pode utilizar a sua skill aqui também para causar um dano muito maior. E a ultimate dela é uma ultimate em área que joga todo mundo para muito longe. Olha só, a ultimate dela, ó, já vai jogar o oponente para muito longe. E aí, obviamente, quanto menos vida o oponente tiver, mais longe ele vai por conta disso. Então, com o seu combo completo, você pode utilizar 2 ataques e jogar o oponente para muito longe. Olha só a distância que você joga o oponente. Então é muito forte também a Maia por conta disso. Ela tem, apesar desse combo aqui, ela tem bastante vida também para poder sustentar ali, sustentar um domínio para o seu time. Então basicamente a classe Guardião é uma classe que tem bastante dano e ela tende a permanecer, né, no domínio. Ela tende a ficar no domínio, tá? É uma lenda que precisa ficar ali no domínio porque ela tem muita vida e consegue atrapalhar os adversários com as suas skills. Don Quixote, Timo, o Draco, Kaiser, Marina, a Cindy e também a Maia. Com as suas ultimates também consegue atrapalhar bastante. Então é uma classe que meio que de tanque de fato. É um guardião ali que eles são parrudos e para você eliminar demora bastante, mesmo você tendo bastante dano no seu time, tá? Então, uma classe extremamente defensiva, tá? Tem uma alta defesa, uma alta vida e com as suas ultimates consegue facilmente tirar os adversários do domínio, beleza? Então, basicamente, essa aqui foram as classes aqui e quais os objetivos dela. Classe do Guardião. O objetivo dela é permanecer no domínio e tirar o pessoal do domínio. A classe aqui, Estrategista, é uma classe para causar buff ou debuff ali para o time adversário. A classe Assassino é uma classe para eliminar adversários que causam um bom dano e perseguir os oponentes. A classe aqui agora, Destruidor em área, são classes que têm um alto dano em área e também
consegue tirar com facilidade as pessoas do domínio. A classe Atirador é uma classe que tem mais dano aqui atualmente. Então todos os danos aqui dessa classe estão muito dano mesmo. São boas para derreter o oponente e atacar à distância, tá? E o corpo a corpo são os danos ali, corpo a corpo, que causam um bom dano, mas geralmente ali eles são mais frágeis de alguma forma, assim, por questão dos atiradores, por questão dos danos em área, eles serem mais efetivos, tá? Mas não quer dizer que essa classe corpo a corpo não seja boa, tá? Pelo contrário, essa classe aqui pode até ganhar uma partida, tá? Então todas essas classes aqui são boas, cada um tem um princípio, e a classe corpo a corpo, basicamente, ela serve para permanecer ali no domínio e causar ali algum tipo de dano de contra-ataque, tá? Então basicamente aqui, essa classe de corpo a corpo é a classe punidora, é a classe que vai punir os adversários caso eles errem as suas skills, tá bom? Então essa classe aqui pune bastante o oponente. O que é punir? Basicamente é você causar um dano no adversário que está atacando o seu membro de equipe. É você punir o oponente porque ele está te atacando ali e você consegue punir, você consegue causar um dano naquele oponente com facilidade. Então basicamente essa é uma classe que você precisa esperar o oponente ali para você poder atacar, para você ter uma efetividade maior nos seus ataques, beleza? Então essas daqui foram as funções de cada classe aqui do Smash Legends, e no próximo vídeo eu vou explicar um pouco sobre a super armadura e por que ela é importante aqui no Smash Legends. Então é isso, vejo você no próximo vídeo.